Fala galerinha viajante, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como que eu adquiri fluência no inglês e no espanhol. Mas antes da gente começar, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você fala algum desses dois idiomas e já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu estiver colocando aqui. Então, vamos começar. Bom, a minha história sobre como eu aprendi esses dois idiomas é um pouquinho diferente. E primeiro eu quero falar sobre como eu aprendi o inglês. Eu, em 2012, entrei num curso de idiomas, que no caso foi o Brazas, e eu estudei lá durante mais ou menos 3 anos e meio. Só que quando eu saí de lá, eu tinha um inglês avançado, eu não tinha um inglês fluente. Qual é a diferença do inglês fluente para o inglês avançado? É quando o inglês avançado é quando você tem o conhecimento do idioma, mas você não fala de forma tão natural. Toda vez que você vai falar, você tem aquele monte de regras na sua cabeça e aí isso às vezes te faz ficar um pouco mais travado e te impede de falar de forma mais natural. E o processo do inglês avançado para o inglês fluente é um processo, assim, às vezes que requer um pouquinho mais de tempo. E acho que uma das coisas que mais me ajudou, com certeza, foi ter contato com pessoas que falavam esse idioma de forma nativa. E não só de forma nativa. Inicialmente, desde o nível básico do meu inglês, eu sempre procurei estar o tempo todo praticando o idioma. Mesmo que eu tivesse pouco conhecimento, eu estava sempre em busca de falar esse idioma com pouco conhecimento que eu tinha. E como que eu fazia isso? Eu já quero deixar claro que eu não tô fazendo propaganda de nenhum site aqui, mas eu usava alguns sites que eu fui conhecendo ao longo dos anos. E o primeiro que eu comecei a usar, e os meus amigos sabem porque eu já falei pra eles bastante desse site, era o speaking24.com. Esse site é um site que você, quando entra, coloca o seu nome ou um apelido, a sua idade e o nível de inglês que você tem. E aí aparece uma lista de pessoas para você de vários lugares do mundo, para você poder selecionar com quem você quer conversar. E aí você pode tanto chamar uma pessoa, quanto essa pessoa chamar você. Eu inicialmente gostava bastante de usar esse site e consegui conhecer bastante pessoas de vários lugares do mundo, que me ajudou bastante a aprimorar o idioma desde o comecinho. Então a minha dica para você é, se você está começando a estudar inglês hoje, não espera atingir um nível de fluência, de conhecimento para poder começar a praticar. Eu, com poucas aulas do meu inglês básico, eu já estava tentando praticar. E quando você começa a conversar com pessoas, você aprende coisas novas, você aprende vocabulário, você aprende expressões, principalmente essas expressões da internet que são muito importantes. Então eu acho que isso é uma dica muito boa. Depois de alguns anos, quando eu já estava assim, com o inglês mais intermediário, avançado, eu conheci um outro site que hoje é o que eu mais gosto, que é o Conversation Exchange. E lá eu conheci diversas pessoas nativas, porque o que mais me incomodava do Speaking24 era essa questão de não conseguir encontrar tantas pessoas nativas do inglês lá. E então, assim, eu conversava bastante com pessoas da Europa, com pessoas da África, da Ásia, da América do Sul, América do Norte, mas era mais difícil conseguir encontrar pessoas nativas lá. E aí eu encontrei o Conversation Exchange. Esse site, você basicamente cria um perfil, você não pode colocar uma foto, nada disso lá, mas você cria um perfil com uma descrição sobre você. E aí, como que funciona? É basicamente uma troca que você vai fazer com aquela pessoa. Você vai buscar pessoas que estejam procurando aprender o idioma que você fala nativamente, e aí você vai procurar pessoas que falem o idioma que você quer aprender. Então, no meu caso, eu falo português, então eu procurava pessoas que queriam aprender português e que falassem o inglês de forma nativa. Dessa forma, eu conseguia me conectar com pessoas de vários lugares diferentes que estavam aprendendo o meu idioma. Então, a gente conseguia fazer essa troca. Quando eu não conhecia uma palavra, eu podia perguntar a outra pessoa e vice-versa. E com certeza esse site foi o que mais me ajudou, porque eu acho que quando você conhece alguém que está aprendendo a sua língua, é bem mais fácil de você descobrir coisas em comum com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho amigos dos Estados Unidos que falam português e falam português super bem, e era bem legal poder fazer essa troca com eles, porque
pelo fato deles conhecerem o idioma, eles conheciam também um pouco da cultura do Brasil, conheciam um pouco da nossa comida, do nosso estilo de vida. Então acaba sendo mais fácil para você criar uma relação com essas pessoas. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links desses sites para você poder testar. E o melhor de tudo é que todos eles são gratuitos, você não tem que pagar nada para utilizar. E você consegue fazer essa troca com pessoas que falam o idioma que você quer aprender de forma nativa. E aqui eu não tô falando somente do inglês ou do espanhol, eu tô falando de qualquer idioma que você queira aprender, porque nesses sites, o Speaking 24, não, porque o Speaking 24 é mais focado no inglês, mas o Conversation Exchange você pode aprender qualquer idioma, e você vai encontrar gente lá do mundo inteiro que quer aprender o seu idioma, ou que quer ensinar o idioma que ele fala, né? Então essa é uma dica muito boa para você que quer aprender e desenvolver mais o seu inglês, com certeza esse site vai te ajudar muito. E o último site que eu usei também, e esse é mais uma rede social, é o Interpulse. O Interpulse é como se fosse um Facebook, você cria um perfil e aí você coloca suas fotos, faz uma biografia, coloca os idiomas que você fala e o nível que você tem de cada um. E lá você consegue encontrar pessoas de várias partes do mundo que falam o idioma que você quer aprender, e aí você consegue ter essa troca também com essas pessoas. É bem legal, porque pelo fato de ser uma rede social, você já consegue saber a cara da pessoa, se você vai com a cara dela ou não. Então acho que isso é uma dica bem legal e me ajudou muito. Agora falando um pouquinho do espanhol, eu comecei um curso de espanhol em 2018 e eu fiquei aproximadamente 6 meses. Lá eu basicamente aprendi o espanhol básico, conjugação no presente, aprendi algum vocabulário, cumprimentos, essas coisas que vocês sabem que a gente aprende quando a gente está começando. Mas depois de 6 meses eu vi que já não estava me ajudando tanto, e aí eu decidi meter as caras e falar, não, eu quero aprender direto com os nativos. E aí, já com o conhecimento que eu tinha desses sites, eu fui no Conversation Exchange, fui no Interpulse, busquei pessoas que falavam espanhol de forma nativa, e dessa forma eu consegui fazer vários amigos que me ajudavam muito. E o que eu fiz? Essa é uma dica muito boa que pode te ajudar. Se você, por exemplo, já fala o inglês, ou já fala o espanhol, você já fala o inglês e quer aprender o espanhol, ou fala o espanhol e quer aprender o inglês, eu procurava buscar pessoas que quisessem aprender o meu idioma e que também falasse algum desses outros idiomas. Por exemplo, no meu caso, eu já falava o inglês e eu queria aprender o espanhol. Então eu procurava pessoas que fossem nativas do espanhol que falassem inglês, porque aí me facilitava ter essa comunicação. Quando eu não soubesse falar alguma coisa com eles em espanhol, eu poderia facilmente trocar para o inglês. Isso me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito foi, como pelo fato do espanhol ser uma língua mais parecida com o português, tem muitas coisas que você consegue entender. E aí eu pedia sempre que eles conversassem comigo todo o tempo em espanhol, e dessa forma eu consegui acostumar os meus ouvidos a ouvir o idioma e aprender só de escutar eles falarem. E aí eu escutava e eu replicava, eu escutava e eu replicava. Então essa foi a forma de que eu consegui aprender de forma mais rápida o espanhol. Eu acho que quando você se expõe diretamente à língua, isso facilita bastante no teu aprendizado, né? Porque você acostuma os teus ouvidos a ouvir o idioma, e aí, pela similaridade que o espanhol tem com o português, isso é uma grande vantagem. Então, foi a forma mais rápida e fácil que eu consegui para poder aprender o português, e hoje eu consigo... Foi a forma mais fácil que eu consegui para poder aprender o espanhol, e hoje eu tenho a vantagem de conseguir falar esses dois idiomas de forma fluente e de poder me conectar com pessoas de diversas partes do mundo. E se eu pudesse dar uma dica para vocês primeiro, aprendam inglês, porque o inglês pode te salvar em qualquer lugar do mundo. E depois, com certeza, gente, aprendam espanhol, porque nós somos o único país da América do Sul que não fala espanhol. Então a gente está aqui rodeado de países, Argentina, Colômbia, Equador, Peru, todos esses países aqui, a grande maioria dos países da América do Sul falam o espanhol. Então pra gente é muita vantagem
poder falar o espanhol e toda essa troca que a gente pode ter com os nossos países vizinhos, gente, então com certeza aprendam o espanhol, porque também é um idioma extremamente importante e pode te salvar em diversas situações também. Se você não gosta do inglês, faça o espanhol, gente, porque esse idioma pode te salvar. Quando eu viajei para a Europa, por exemplo, é óbvio que a primeira língua que você coloca em prática para poder se comunicar quando você não fala o idioma local, por exemplo, eu fui para a França e eu até aprendi algumas poucas frases em francês, mas não era suficiente para eu poder me comunicar com as pessoas. Então, o primeiro idioma que você coloca de cara é o inglês. E depois, se você não fala inglês, com certeza é o espanhol. E esse idioma pode te salvar, com certeza, em qualquer parte do mundo. Então, gente, se você gostou dessas dicas, comenta aqui embaixo o que você vai fazer para poder aprender um desses dois idiomas e me diz aí se você conhece já algum desses sites, se você já usou, como é que foi a sua experiência, porque eu tenho certeza que essa é uma dica que pode te ajudar muito. E o melhor, você não precisa pagar nada para usar qualquer um desses sites. Você pode conhecer nativos lá de forma gratuita e desenvolver amizade mesmo com eles. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!